Então, no Salmo 92, os últimos versos dizem assim, verso 12, 13, 14 e 15. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, é justo. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém? Glória a Deus. Palavra maravilhosa. Assente-se nesse mesmo espírito. E quando eu falo aqui do justo, ele está falando de nós, viu, gente? Nós somos justificados pela fé em Abraão. Quando a Bíblia fala de justo, não quer dizer, o sentido da palavra não é o fato de ser uma pessoa justa naquilo que faz ou deixa de fazer. É uma pessoa justa aos olhos de Deus, salva em Jesus Cristo, não é? E hoje nós estamos vivendo momentos difíceis. Eu não sei você, mas eu continuo vivendo momentos difíceis, comigo mesmo aqui. Estou vendo muita gente, eu não tive Covid, e nem tenho um pingo de vontade de ter. Mas, todos aqueles que tiveram, o Rodrigo, por exemplo, meus dois genros, pastor Fábio, pastor Almir, amigos meus, pastores conhecidos, que muitas vezes nos pedem para orar por eles, ficaram sequelas perversas, né? Muita gente sofrendo muito, inclusive uma coisa, as pessoas se preocupavam tanto com o pulmão, porque era onde a coisa mais atacava primordialmente, não é? Mas tem afetado muito o lado cardíaco das pessoas, né? Então, nós estamos vivendo ainda, embora as coisas estão clareando, as coisas estão voltando ao normal. Eu fico tão feliz quando eu vejo, por exemplo, domingo, de tarde eu vi um jogo, na hora do almoço, depois do almoço, Barcelona e Real Madrid. 86 mil pessoas no estádio. Aí você assiste lá um Manchester United e Liverpool, 70, 80 mil pessoas no estádio também, e ninguém de máscara. Aí, para minha surpresa, tem um jogo do Atlético Mineiro, 30 mil pessoas no Mineirão. Em Curitiba já é complicado, vai 1.000, 1.500, porque cada jogo que for tem que enfiar pauzinho no nariz. Só que não tem que enfiar pauzinho para entrar no supermercado, para entrar no shopping, para ir no cinema, para ir nos shows que já estão liberados e na própria igreja. Só não entendo por que no campo de futebol que há céu aberto. Sabe, são umas coisas malucas, né? Hoje mesmo eu estava tão animado, achava que já o ano que vem iam tirar essa focinheira da gente, né? E não vão. Aqui em Curitiba, quero dizer, não vão. Vamos pensar nisso quando virar o ano. Ah, meu pai do céu. Não é fácil, tudo bem, eu entendo os cuidados, né? Mas também já querem ser mais realistas que o rei. E por outro lado, queira ou não queira, gente, vai acontecer um fenômeno. Escreva aí. Vão dizer assim, em Curitiba está liberado o uso de máscara. E vocês vão ver o que vai acontecer. Mais da metade da população vai continuar com máscara. Não tenha dúvida que vai acontecer isso, não é? É uma coisa maluca, né? Então estamos vivendo essa ressaca da pandemia, né? Estamos vivendo tempos difíceis. Eu tenho muitos amigos fora da igreja, eu tenho muitos colegas de ministério. Eu sou superintendente de 36 igrejas, esse lado todo aqui, vindo aqui de Santa Felicidade, até sabe Deus aonde aí, né? Tenho 36 igrejas que eu atendo, que eu supervisiono. Eu vejo a situação de alguns pastores, de famílias, né? Muita gente ainda desanimada, se sentindo cansada. E eu sei que eu vou falar essas coisas aqui, e muitos estão se sentindo assim. Se sentindo cansadas, cabeça pesada, aparentemente sem forças espirituais, sem forças emocionais, sem forças físicas muitas vezes, se cansando muito fácil, né? Se cansando muito fácil, e não era assim há pouco tempo atrás, né? Mas
Ao nos voltarmos para esse salmo, nós vemos que, independente de vírus, de pragas, de pestes, de pandemias e tudo mais, a vida humana sempre foi pautada por muitas lutas, porque nós somos muito frágeis, e esse vírus mostrou o quanto nós somos frágeis, e nos demos conta disso agora, porque nós somos uma geração que nunca conheceu peste nenhuma, vírus, bactérias, só de longe, a gente via isso aí lá na África, ebola e outras coisas, o SARS, essas coisas todas, não é? Mas o Senhor nos diz que devemos manter até o fim o ânimo dos começos. Agora há pouco, antes de sair de casa, chegou a minha netinha, a menor de todas, né? A Fernandinha Terremoto. Meu Deus do céu, eu fico olhando para aquilo, eu morro de inveja. Que energia, rapaz do céu, parece uns mico preto pulando para lá e para cá e tal, né? Coisa de louco. E aí a gente se dá conta que já não tem toda essa condição mais de ficar saltitando de lá para cá, porque já subir escada muito longa, a gente já fica com a língua de fora, não é? Mas a verdade é que o Senhor me diz assim: Rogério, para com isso, cara. O mesmo Rogério que eu chamei há 50 anos atrás, é o Rogério que eu quero manter ativo até o fim dos seus dias. Na velhice, rapazinho, você ainda vai dar frutos, não é? Então a gente olha para a palavra de Deus e você vê Deus sempre te empurrando para frente, te dizendo sobe, te dizendo vai, te dizendo sai do barco, te dizendo volta a jogar as redes, te dizendo não desanima, eu sou contigo por onde quer que você andar. Apenas esteja comigo. Eu sou a tua segurança, né? Eu sou o teu GPS. Não invente de pegar picada por aí, porque você não vai chegar em lugar nenhum. Então esse texto aqui é muito bonito. O justo, ou seja, nós, a igreja do Senhor, o povo de Deus, entenda-se isso, florescerá. Rapaz, está tão bonito tudo. A Marusa tinha ganho aí, quando nós fizemos, nos 50 anos nossos, que agora em novembro já vai fazer um ano. Ela ganhou um vaso com, essas flores bonitas, como é que chama? Orquídea, branquinhas, né? Quando ela ganhou aquele vaso, tinha lá uma meia dúzia de orquídeas brancas belíssimas. E eu mantive, mesmo quando caiu tudo, mantive num lugar preparado, volta e meia, eu ia lá e botava um pouquinho só de água, até preferia borrifar, porque a orquídea tem esses cuidados, não adianta encher de água que você perde ela, né? Tem seus segredos, né? E de repente, eu olho de longe, está lá uma florzinha. Saímos agora, está 14 florzinhas lá e tem mais 6 ou 7 para sair. É isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Quando parece que morreu, começa tudo de novo. Refloresce, né? Ou seja, florescerá como a palmeira. E essa palmeira aqui, eu estive estudando esse tipo de coisa, procurando ver comentários, isso, aquilo, tudo mais. Essa palmeira aqui é especificamente a palmeira que dá tâmara. E eu me lembrei disso quando estive em Israel. A gente comeu muita tâmara seca, inclusive trouxe mel de tâmara, que é doce demais da conta, é enjoativo até, né? Então essa palmeira aqui é a tamareira, na verdade, né? E então ele diz, o justo, o povo da 10ª igreja, florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, enormes árvores, com vários andares, se formos comparar com prédios, né? Os que estão plantados na 10ª igreja, florescerão nos átrios do nosso Deus, que é acima da igreja, os átrios de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Então os textos bíblicos sempre são muito fortes. Se você pegar um versículo desse aqui, é suficiente para ficar falando, e comigo fica perigoso, porque eu falo demais, eu gosto, né?
mas às vezes eu me excedo um pouco, né? E nesse texto sagrado aqui, o salmista cita a palmeira como símbolo, não é, do florescimento espiritual do homem e da mulher de Deus, e ensina muitas verdades para a nossa vida, para o nosso aprendizado. Segundo alguns estudiosos, pelo que eu li, e hoje esse Google é uma maravilha, né? Meu Deus do céu, você acha tudo ali, né? Existem mais de 1000 espécies de palmeira, e eu que só conhecia a palmeira real, que dá palmito, o gerivá que eu tenho de monte lá no sítio, e tem uma outra palmeira que eu não me lembro, né? Acho que é açaí, se eu não me engano, e no fim tem mais de 1000, gente, no mundo, 1000 palmeiras, né? E as escrituras citam, nos mostram que esta aqui, que é uma figura do homem e da mulher de Deus que está firme no Senhor, é a tamareira, evidentemente, cujo fruto é a tâmara. Quem já comeu tâmara aí? Só. Não é ruim, mas sinceramente também não é bom, né? A casca é meio seca, assim, meio, parece um papel, né? E essa espécie de palmeira, pelo que eu li, ela atinge de 15 até 30 metros de altura. Gente, é um prédio imenso, não é? E produz frutos, acreditem, de 100 a 200 anos. Me fez lembrar uma oliveira que eu vi lá em Portugal, lá no alto do forte. O raio da oliveira tem 800 anos. 800 anos, né? E a palmeira possui uma, principalmente para os árabes, né? Ela tem utilidades 1000, ela é o bombril lá dos árabes, né? 1001 utilidades, milhões de pessoas comem diariamente do seu fruto. E você sabe, você vê nos filmes, e mesmo indo para lá, o árabe come muito frutas secas assim, e grãos, vamos assim dizer, né? Seja uma castanha, seja uma noz, ou qualquer outra coisa parecida assim. E rapaz, eu aprendi esse negócio. Eu, na minha cabeceira, eu tenho a mais gostosa do mundo, né? Que é a castanha do Pará, não é isso? Tenho também umas amêndoas e tenho figo seco. Aí de noite me dá fome, que pizza, que coisa nenhuma. Come duas de cada uma daquela lá, você dorme satisfeito e levanta bonito assim. Então vai aprendendo essas aulas do irmão mais velho aqui, né? E então é maravilhoso porque eu estou dizendo essas coisas para vocês entenderem a comparação que Deus na sua palavra faz da vida daquele que está firmado nele, nos seus caminhos, na sua igreja, né? São pessoas que têm utilidade, são pessoas que dão frutos permanentemente. Até os camelos se alimentam, eles moem as sementes depois, e os camelos se alimentam de uma forma extraordinária com isso, né? Usa-se o tronco das palmeiras para a construção de casas, das folhas, né? Se é que eu posso chamar de folhas, aquelas palmas, né? Afinal, né? Se fabrica escova, corda, esteira, saco, cesto, uma multidão de utensílios são construídos, e a palmeira supre a maior parte das necessidades diárias de todo o mundo árabe, principalmente os tuaregues, aquele pessoal que vive, né, no deserto. Mas isso aqui foi só para ilustrar, só para dar força à palavra, né? Mas nos traz ensinamentos muito grandes para a nossa vida, né? O justo florescerá como a tamareira, o justo florescerá como a palmeira. Mas antes também diz, né, que já esqueci onde é que está escrito aqui, eu acho que é um pouco antes aqui, está aqui, verso 7, diferentemente de nós, os não crentes, os incrédulos, brotam os ímpios como a erva.
mas para serem destruídos para sempre. Mas o justo florescerá como a palmeira, e até quando velho produzirá frutos. Amém? E a palmeira, é sabido, eu particularmente sei, eu me lembro, 13 anos atrás, quando eu consegui comprar um sítio lá, que era um pedaço de terra grande com pouca coisa em cima, eu me lembro que eu me animei todo, comprei 16 palmeiras reais e botei no carreador, que a gente chama, né, que é 200 metros da casa até a entrada. Na primeira geada não sobrou uma, mas não sobrou nem o talo, a palmeira real, né? Aí o que eu fiz? Lá de dentro mesmo, peguei as mudas do Gerivá e plantei um caminhão delas. Vai ver lá aquilo lá no carreador, estão lá em cima, enormes. Aconteça o que acontecer, geada, neve ainda ela não aguentou, mas ela aguenta neve e assim por diante. E todo ano está florescendo e dando aqueles cachos enormes de coquinho. E os passarinhos todos estão sempre ali. Inclusive os pica-pau vão bater naquelas cascas secas, porque sabe que atrás tem insetozinhos, tem coisinhas, vermezinhos assim para eles comerem. E eu fico observando todas essas coisas assim, né? Então, em outras palavras, né? A palmeira se adapta bem em qualquer ambiente. É a figura do homem e da mulher de Deus. Não tem lugar ruim para um homem e uma mulher de Deus. Não tem um lugar de bênção para um homem e uma mulher de Deus. Por que não tem? Porque Ele é a bênção. Porque a bênção está nele. É como está escrito lá no capítulo 28 de Deuteronômio. A bênção te acompanhará, correrá atrás de você, se você se portar como um homem e uma mulher de Deus, não é? E o tamanho, como eu disse, é de acordo com o seu aproveitamento e as condições, evidentemente, ambientais. Em alguns lugares cresce muito, em outros não tanto, mas ela se adapta, né? Então, como eu disse, da planta se aproveita tudo. As fibras, o óleo, né? A tâmara propriamente dita, se faz cera, né? Como aqui no Brasil se faz a cera de carnaúba, que de uma maneira ou de outra também é uma palmeira, né? Então, características de uma palmeira que devem ser as características de um homem e de uma mulher de Deus: crescimento, adaptação e estabilidade. Deus não quer você lá em cima nem lá embaixo. Ele nos deu um espírito de equilíbrio, né? Não adianta num dia que está aí no fogo e no outro dia está no freezer. Não funciona. E sendo palmeira, a Bíblia, no mesmo Salmo, indica o melhor lugar onde o cristão, vamos colocar assim, o cristão palmeira deve ser plantado. Os que estão plantados na casa do Senhor. Isso é para aqueles desigrejados, aqueles que dizem que não precisam de igreja e que fatalmente vão ser vencidos, né? A palavra diz: os que estão plantados na casa do Senhor vão florescer nos átrios do nosso Deus. Essa casa é passagem para os átrios de Yahvé, a presença, o grande eu sou, né? Adubada, essa palmeira, eu e você, pela palavra de Deus. A planta, normalmente adubada, cria raízes profundas, firmes, e não é diferente da nossa vida. É lamentável a geração de evangélicos que se fez no Brasil, que só corre atrás de coisas, e não de Deus, que só acredita no milagre favorável, na resposta do Senhor sendo sim, incontinente, mas não aceitam não como resposta, nenhum espere. Fazem escambo com Deus, fazem trocas com Deus. Não é por aí o caminho, gente. E palmeiras se destacam, são visíveis a longas distâncias. E assim é o homem e a mulher de Deus. Está sempre firme no seu lugar, onde foi colocado por Deus, plantado. Quer encontrá-lo? Vai encontrá-lo na casa de Deus.
Quer encontrá-lo? Vai encontrá-lo ao lado de Deus, né? O homem e a mulher de Deus são notados pela sua maneira diferente de ser, especial de ser, que é o que deveria ser naturalmente, não precisaria nem ensinar, porque já está tudo escrito. Somos notados pela nossa maneira especial de ser, pelo nosso amor para com o próximo, o testemunho, que alcançam vidas, mesmo que essas estejam em lugares longínquos, e mesmo que você não abra a boca. Esse é o meu problema. As coisas vão vindo assim de montão, e se eu for contando o caso que eu vou lembrando e tudo mais, a gente não sai tão cedo daqui, não é? Mas na verdade é assim como eu vejo. Eu gosto muito desses filmes de deserto. Gosto mesmo desses filmes de deserto, essas aventuras de deserto, né? Muito camelo, muito soldado da legião francesa, na verdade estrangeira, né? Os beduínos, os tuaregues, os árabes, no modo geral, aquelas dunas, muita areia, e de repente lá longe parece uma miragem, o sujeito vai chegando esgualepado, morto de sede, mas de longe ele começa a ver umas pontinhas verdes, ele começa a ver se destacar no meio daquela solidão, daquela secura, daquele desespero, ele vê se destacar palmeiras. E ele sabe que quando ele chegar na palmeira, fatalmente ele vai encontrar solução para a sua vida, porque na palmeira tem água, senão não haveria palmeira, não é? Tem o chamado oásis, e isso é o que Deus espera de mim e de você, que nós sejamos essa palmeira, ou essas palmeiras que circundam o oásis que é Jesus Cristo, a água da vida, sendo útil, né? Que tem, apesar de tudo, está no deserto, mas ainda serve de consolo, de sombra, de socorro para aqueles que chegam ali já meio mortos muitas vezes. A palmeira resiste aos ventos, a palmeira resiste a tempestades, e uma tempestade de areia, eu nunca passei por uma dessa, até gostaria só por curiosidade, né? Mas deve ser assustador. Elas balançam para cá, até caem uns galhos dela, umas folhas dela, mas elas não caem, elas ficam ali impolutas. A areia pode até se levantar bastante, mas depois o mesmo vento que trouxe leva, e ela continua ali firme, né? E é muito difícil arrancar uma palmeira do solo, principalmente uma tamareira. E eu não estou falando da palmeira. Cada vez que eu falar em palmeira aqui, entenda, eu estou falando de você, eu estou falando de mim, eu estou falando de nós, né? Eu me lembro, eu revi esse negócio, dia desses aí na televisão, daquele tsunami que se abateu, não o do Japão, sobre a Indonésia, que até fizeram um filme, né? Aquela mulher que sobreviveu, aquilo é um fato real, né? Meu Deus, que drama aquele negócio, né? Essas imagens percorreram o mundo todo há 16 anos atrás, aí foi um negócio muito assustador, né? Destruiu hotéis, casas, praia, tudo, prédios foram sendo destroçados pelas ondas do tsunami, pessoas arrastadas, algumas que nunca mais foram encontradas, né? E no meio daquele cenário horrível, né? O que a gente via de pé? As palmeiras. Tudo que carregou prédio, isso e aquilo, navios, barcos, iates, casas, foi tudo de arrasto, mas as palmeiras estavam lá firmes. Inclusive conta a história de uma moça de 23 anos, que foi encontrada 5 dias depois em alto mar, agarrada num tronco do quê? De palmeira. Agarrada em você, na sua fé, no seu testemunho, na sua vida com Deus. Talvez fosse seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, seu vizinho, seu amigo. Essa pessoa só se salvou porque pôde se agarrar a você. Então eu faço uma pergunta: se alguém hoje, no momento de tristeza que nós estamos vivendo, se agarrar a você, ela se salva?
Ei, eu fiz uma pergunta. E assim é com o justo. O justo é o salvo em Jesus. Ventos fortes, tempestades. Muitas vezes a gente sai machucado, arranhado, como aquela mulher lá, se eu não me engano, um ferimento na perna, se eu não me engano, não me lembro mais direito, muito feio, mas a graça de Deus nos sustenta, nos dando vigor, nos dando força, nos dando coragem, não nos deixando desanimar, inclusive para amparar os mais fracos. Tem um texto lá em 1 Coríntios, que eu quero ler para vocês. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. O que eu quero dizer com isso, tendo escrito esse versículo inteiro ali para ler para vocês? Que é tempo de nós resgatarmos os sobreviventes. Que é tempo de nós sermos o tronco da palmeira para aqueles que estão se afogando lá fora, que se afastaram da igreja, que esfriaram na fé. E ainda tem gente que defende que não precisamos de templo, não precisamos de igreja. Então se afaste do templo para ver o que acontece. Acontece só uma coisa: se não está no templo, está no mundo. E o mundo já tem dono, assim como a igreja também, né? Então, gente, é tempo de nós lembrarmos de alguém que sentava do nosso lado aí na igreja. Como esses dias eu estava procurando uma pessoa aqui, senti falta dessa pessoa, e fiquei procurando, perguntando para um, para outro, para esse, para aquele, até que cheguei no Patrick e descobri o segredo da coisa, né? Nós precisamos ter esse interesse. Eles fraquejaram, mas e quando foi que nós já não fraquejamos na vida em alguma coisa? Né? Então é tempo de resgatarmos aqueles que estão se afogando em alto mar, aqueles que estão sendo arrastados pelos tsunamis da vida, como foi o caso dessa pandemia. É tempo de nós nos mobilizarmos, gente. A coisa está acabando, então nós temos que retomar a nossa caminhada. Até nós fomos obrigados a ficar fechados em casa, a fechar a igreja, mas isso passou. Que os anjos digam amém, né? Isso passou. Agora é tempo de reconstrução. Vamos reconstruir os muros de Jerusalém. Onde estão os Neemias? Onde estão os Esdras? Uns pregando, outros trabalhando, outros buscando. E Deus escolheu você para essa tarefa. Então não vamos nos conformar com menos. Vamos virar esse ano com grande parte daqueles que se foram, porque se cada um lembrar de um, nós já lotamos essa igreja hoje. Se não digo lotamos, mas já dobramos, né, a quantidade de pessoas que tem aqui. Então vamos fazer esse propósito. Que um dos propósitos, 2 propósitos que eu propus domingo à noite aqui para a igreja, no projeto de vida que virá aí. 1, intimidade com Deus. 2, ganhar alma. Mas que seja miseravelmente uma almazinha, por misericórdia, no ano que vem, ganhar para Jesus e tê-la conosco aqui, cuidar dessa ovelhinha nova. Vamos fazer disso um projeto de vida, gente. Posso ouvir um amém? Então está na tua mão, né? E como nós falamos da palmeira, do homem de Deus, da mulher de Deus, do jovem de Deus, do ancião de Deus, tudo se aproveita, gente, tudo se aproveita. Todo mundo sempre gosta de citar isso, e eu também gosto, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não é isso? São chamados por seu propósito. E isso é uma verdade. Deus transforma situações de derrota em vitória sempre na nossa vida. Não é em vão para o cristão obediente à palavra ter essa fé,
essa fé genuína, que não se deixa abater por tão pouquinha coisa. Vamos nos colocar no lugar dos cristãos da igreja primitiva e dos cristãos que estão nos países comunistas, que estão nos países islâmicos e muitos daqueles que estão na África, sendo assassinados, violentadas, as mulheres e as crianças, presos, queimados dentro da igreja. Vamos nos colocar no lugar desses, que perdem a vida, mas não perdem a fé, e muitas vezes nós perdemos a fé porque, eu não gostei do que o pastor disse, vai se catar. Eu não gostei do que aquele pastor falou. Eu não gostei do músico, eu não gostei do culto. Vai gostar do culto no raio que parta. O culto não é para nós. Quem tem que gostar do culto ou não gostar é ele. Nós é que oferecemos o culto para ele. Se está manhaca, é culpa de cada um que está sentindo assim. Ou estou errado? Às vezes eu pego pesado, mas é bom para chamar a atenção para a situação, né? Então, gente, nada é vão para o cristão. As coisas não acontecem à toa na minha vida. Depois, na hora eu fico assim meio, né? E depois eu vejo, puxa Senhor, obrigado por aquele momento difícil que eu passei. Obrigado pelo aquele não que eu recebi do Senhor, porque se fosse sim, eu sempre digo isso. Em 98 fui candidato a deputado federal. Ganhei e perdi. Fiquei na suplência. Em qualquer partido outro eu estaria eleito, menos no meu. E ali eu rompi com política, porque eu vi algumas coisas lá dentro do partido que isso aqui não dá para mim, Deus o livre. Se eu tivesse ganho a eleição, o meu padrinho político foi o iniciador da Lava Jato. Cara, se eu tivesse sido eleito, é capaz de eu estar na cadeia. Então você tem que dar graças a Deus, rapaz, porque ele não ganhou a eleição. Porque se ganhasse, eu tinha comprometido, quem sabe, porque na política, pastor, mas o senhor seria desonesto? Não precisa, gente. Eles te ameaçam, eles te compram, eles te põem na parede, eles depositam dinheiro na tua conta, eles põem mulher no quarto do hotel que você está hospedado, o troço é brabo. Quando eu vi o tamanho da encrenca, eu disse, estou fora. Não é? Então tem coisas, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Entenda isso. A partir do momento que você começar a entender isso e dar graças a Deus e louvar a Deus mesmo nessa situação, vai se desencadear um tsunami, mas é de bênção sobre a sua vida. Acredite. Né? Não foi assim com Jesus? O diabo achou que tinha derrotado com a crucificação, mas foi justamente ali que consistiu a maior de todas as vitórias. Foi quando o apóstolo Paulo se sentiu fraco, por exemplo, que ele disse, agora é que eu sou forte, é na minha fraqueza que eu sou forte. O que ele quis dizer? É na minha dependência de Deus que eu sou invencível, porque o meu Deus é invencível. Quando eu não tiver mais condição nenhuma de confiar em mim, em situações de caos, é a hora que eu me entrego, e é a hora que ele, então vem aqui, que eu te ajudo. A ventania sopra, a ventania arranca a folha, espalha as flores, e quando cessa tudo, lá está a palmeira inteirinha, lá está o servo de Deus, lá está a serva de Deus, obediente, tal qual a palmeira que nós estamos falando aqui, né? Vencedora, mais forte ainda, e pronta para florescer e renovar as forças. É aquilo que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. É quem constrói sua vida sobre a areia, que as crianças fizeram aquela coisa muito engraçada, muito bonita aqui na cantata deles na terça-feira passada, ou anterior, né? Há 2 semanas atrás, né? Eles fizeram os 3 porquinhos. Foi muito engraçado, realmente, ainda mais que fizeram os 3 porquinhos, o lobo mau, o gaúcho, né? Querendo fazer porco no rolete, né? Foi muito engraçado, mas a mensagem alcançou com facilidade, né? Não só as crianças, mas os adultos, né?
Quem constrói a casa sobre a areia, não precisa nem de tsunami. Um vento que dá em Curitiba, aí volta e meia, é suficiente para botar no chão. Mas quem constrói sobre a rocha, pode vir tsunami, pode vir o que vier, que está firmada. E sobretudo, quando essa rocha é a rocha dos séculos, é a rocha eterna, é o Senhor Jesus Cristo. Amém? E para a gente encerrar, palmeira é uma coisa que, aqui, as que nós temos aqui, sinceramente falando, eu não lembro muito disso. Mas eu não me lembro de flores, nem quando vai nascer aqueles cachos de coquinho. Eu não lembro, não sei se você lembra. Mas para lá, principalmente a tamareira, é como uma das flores mais lindas que eu conheço. É a flor do maracujá. Que obra-prima de Deus aquela flor. Gente, mas o maracujá, o europeu, aquele amarelo docinho, né? A tamareira e a maioria das palmeiras dos lugares muito quentes, elas florescem numerosas vezes e com abundância e o ano inteirinho. Não é assim num período e depois fica um ano sem dar, não. Várias vezes no ano e em todas as estações. Até porque para lá só tem uma estação mesmo, né? É só calor, né? Mas mesmo assim, as estações comandam o mundo, né? Comandam os mares, né? E nós sendo, agora é Palmeira, viu? Não é Palmeiras. Nós sendo cristão, Palmeira, os frutos, os nossos frutos, deveriam ser, a vontade de Deus é que seja, primeiro, abundantes. Segundo, em todas as estações, ou seja, o ano inteiro, né? E porque isso é verdade no que diz respeito à palmeira propriamente dita, os insetos, principalmente as abelhas, né? Elas encontram ali alimento e, por consequência, contribuem para a polinização, para que outras venham a florir ainda mais, né? E depois das flores, todo mundo sabe, primeiro a flor, né? Os pessegueiros estão tudo cor-de-rosinha por aí. Daqui uns dias começa a explodir os pêssegos, né? É tempo, agora também é tempo de maçã, é tempo de pera. Estou aprendendo, gente, né? E é bonito de ver aquelas florezinhas todas, porque já te enche de esperança que daqui a pouco, para o Natal, vai dar para encher o cesto, né? Então, depois das flores, os frutos. E sendo cristão palmeira, os frutos, como eu disse, tem que ser abundantes, tem que ser o ano inteiro, tem que independer da estação. E as abelhas representam os sedentos. No nosso caso agora, que temos essa tarefa de reconduzir todos aqueles que deram uma vacilada no caminho, com medo, até um medo justificado, porque essa imprensa esquerdista aí aterrorizou o Brasil, né? Hoje nós sabemos disso, né? Acabaram esquecendo o caminho da igreja, né? Mas a verdade é que eles estão sedentos. Não tem como ficar longe de Jesus. Gente, não tem como ficar longe da igreja, que é o nosso convívio, é a nossa segunda casa, é a nossa segunda habitação. Não tem. Essa gente está morrendo de fome na sua alma, com saudade de cantar um cântico conosco, de orar conosco aqui, como vamos fazer agora. Eles estão com saudade de ouvir uma palavra, de enfrentar a rabugice do pastor Rogério. Eles estão com saudade de tudo isso. Só que eles estão sem coragem de voltar agora, né? Estão sem pernas para voltar. Então vamos ser as pernas deles, vamos ser a coragem deles, e vamos fazer a nossa parte, e principalmente com aqueles que ainda não são da igreja, aquele parente, aquele vizinho, aquele colega que ainda não conhece a Jesus, né? Então, gente, vamos, a abelha, né? Eu vejo muitos beija-flores, fico prestando atenção, eles vêm rapidinho, param no ar e ficam ali sugando todo o néctar que está lá no fundo da flor, né? E eles batem aquelas asas dele uns 200 milhões de vezes por minuto, né? É exagero, mas é uma coisa absurda. E eles só conseguem fazer isso e se manter no ar por causa desse néctar. Por isso que eles têm que ficar comendo o dia inteiro.
né? E nós somos esse néctar, nós somos esse óleo, né? Esse óleo da unção, o néctar do Espírito Santo, que tem poder para convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. E nós somos os instrumentos, né? As abelhas são como a mulher samaritana, por exemplo, né? Levam as boas novas para que outras pessoas possam beber, porque um dia nós já fomos a mulher samaritana. Hoje nós não temos mais sede, mas tem muita gente com sede que precisa que essa água chegue até eles, né? Então que essa comparação bíblica dessa noite esteja sempre escrita nos nossos corações e muito presente na nossa bênção, e que Deus nos abençoe e que faça de nós verdadeiramente palmeiras sólidas, plantadas junto a ribeiros de água, como é o caso dos carvalhos lá do profeta Jeremias, no capítulo 17, que não seca em estação nenhuma, porque as suas raízes são profundas e vão buscar as águas do Espírito na pessoa de Jesus. Amém?